Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o músico Jader Santos. Bom, Jader, agora eu queria falar com você sobre o Arautos do Rei, né? Que você saiu recentemente desse grupo, mas eu queria que você contasse um pouco da história sua com o Arautos do Rei, que eu estava pesquisando, que é uma instituição quase centenária dos Estados Unidos, né? O Arautos do Rei é curioso. A forma do... O Arautos do Rei é um grupo vocal, né, masculino, de 4 vozes, 2 tenores, 2 baixos, mas ele vem num pacote de um programa de rádio dos Estados Unidos chamado A Voz da Profecia. Uhum. Então o que era esse programa? Era um orador que fazia a parte falada e esse grupo musical, que em inglês chamava-se The King's Heralds, né, que era o grupo oficial. Então esse ministério, ele foi exatamente copiado e trouxe para o Brasil como A Voz da Profecia. Tanto é que o nome também, Os Arautos do Rei, é a tradução literal de The King's Heralds. Então o que aconteceu? Quando esse ministério iniciou aqui no Brasil em 45. Minto, 43. 43. Aí começou, mas não tinha um grupo daquilo. Então o que aconteceu? O pastor já tinha. E era um programa de rádio, bem lembrado, né? Então, o pastor falava, né, através do rádio, a sua mensagem. E aí o grupo americano gravava lá nos Estados Unidos em português, mandava as canções para cá e no momento certo se colocava onde se devia. Isso aconteceu por 19 anos. Aí, depois que o programa se tornou conhecido, aí começou, né, a se espalhar, começou uma emissora, depois 2, depois 10, depois 20, depois 5, pelo Brasil inteiro. A Voz da Profecia foi conhecida. Aí, bom, por que a gente não tem um grupo brasileiro, em vez de contar com os americanos cantando em português, né? Então aí, em 62, imagina, 62, iniciou-se o primeiro grupo do Quarteto Arautos do Rei brasileiro. Então, agora o que tem a ver com isso? Meu pai, como é o pastor da Igreja Adventista, e esse programa da Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista, a gente acompanhava, a gente tinha os discos, porque dessas músicas que se cantavam no programa de rádio, quando se juntava um grande repertório, por exemplo, juntava-se aquilo, colocava e se lançava um disco, como a gente dizia naquela época, né? Um álbum. E meu pai sempre gostava de música e ele comprava esses álbuns. Então eu ouvia em casa, então eu conhecia. E uma vez, quando eu tinha de 7 para 8 anos, esse grupo depois, além de cantar no rádio, eles faziam umas turnês evangelísticas, né? Desde aquela época já. E eles passaram pelo Rio Grande do Sul, perto da minha cidade. E eu fui lá vê-los uma vez na vida, eu tinha 7 para 8 anos. E eu fiquei impressionado com o que eu ouvi. Nossa, eu achei aquilo lindo, eu achei tão afinado, tão encantadora. Aqueles 4 rapazes assim, um tinha uma bolachinha assim, que era um diapasão, e dava o tom assim, pum, aí já começava a cantar. E aí eu fui acompanhando aquela história, né? Até o dia que eu me formei. Quer dizer, já quando eu estudava em São Paulo, a gente já montou o que a gente chama de um quarteto desse lá com os estudantes, né? Porque alguns gostavam também. Então você monta um grupo desse, encontra um tenor mais agudo, que a gente chama de primeiro tenor, um segundo tenor normal, um primeiro baixo ou barítono, né? E outro camarada que é o baixo profundo ou baixo, e a gente junta essas 4 pessoas e monta um quarteto. E eu participei de um quarteto na época da faculdade. E aí foi me preparando para o que viria depois, quando eu fui convidado a ir para lá. E quando é que você foi convidado? O que viria depois aconteceu quando? Então, olha, aconteceu muito cedo na minha vida, inclusive para minha surpresa. Eu pensava assim, olha, eu vou me preparar para no futuro, se eu tiver esse privilégio, nessa oportunidade, eu vou trabalhar com eles. Mas olha, eu estava no meu 4º ano do seminário, na teologia, né? E naquele ano ali por, acho que abril ou maio, eu recebi um convite para ir até o Rio de Janeiro para fazer um teste. Porque eles iam precisar de alguém, um músico que trabalhava com eles ia ter que sair. E eu fui lá fazer um teste. Eles pagaram minhas despesas, eu fui, mas assim, fui eu e foram mais uns 2, 3 ou 4, não sei, né? E eu falei assim, pode dar, mas pode não dar, mas eu achava muito improvável que fosse eu, né? Muito improvável. Isso é anos 80, né? Isso foi no ano 83. 83. Ali por maio, junho.
Resultado, passou junho, julho, agosto, setembro, não veio nada. Eu falei, esqueci do assunto, vamos chamar. Quando eu estava pertinho da minha formatura, que foi começou em dezembro de 83, mais ou menos umas 2 semanas antes, o diretor da escola chegou e falou assim, eu tenho uma carta para você. Quando eu li essa carta, era o convite oficial do emprego, né, que estavam me contratando para eu trabalhar como diretor musical do Quarteto Arautos do Rei, no Rio de Janeiro, há 2 semanas da minha formatura. Então, assim, e aí em dezembro de 84, aí eu comecei a trabalhar. Então, quer dizer, eu me formei na minha primeira faculdade e eu já fui para a Voz da Profecia trabalhar com esse grupo. Então, assim, foi meu primeiro trabalho. Quer dizer, do mesmo jeito... E o meu último também. Exatamente. A gente explica depois isso. Quer dizer, exatamente como você fez no concurso nacional de piano, que você foi lá com pouca experiência, no Arautos do Rei foi a mesma coisa. A mesma coisa, assim, com... Eu tinha pouca experiência, realmente. Eu tinha experiência com corais de escola, né? Eu tinha experiência com grupos de alunos, assim, profissionais. Mas, assim, quando eu fui trabalhar com Arautos do Rei, que é um trabalho que exige de você muita técnica, né? E muito saber musical. E eles também entram no estúdio para gravar, né? Então, eu tinha pouca experiência nessa área, assim. Tinha alguma. Mas assim, eu já tocava piano bem na época, eu já ensaiava grupos, né? Então nesse lado eu me sentia capacitado. Mas uma coisa interessante na direção musical do Arautos é que você não basta só, por exemplo, você ir lá tocar para eles. Apenas um piano acompanhando, isso eu sabia de trás para frente, né? Mas é que aí todo o norte musical, né? É o diretor musical que dá. Que repertório escolher, quando cantar aquelas músicas, né? Preparar a música para os programas, e a gente tinha que escolher uma temática, né? Tem que ser alguma música que combine com o programa. Depois das muitas viagens, na época a gente já viajava muitos dias a gente viajava. Então, é um pouquinho mais complexo, né? E nesse comecinho que você falou, já tinha um pouco dessa experiência no piano, né? De gravações, mas você enfrentou alguma dificuldade, assim, de estrutura, ou sei lá, de você não saber como agir em determinadas coisas? Não senti dificuldade. O meu desafio maior é que naquela época a gente ensaiava aquelas músicas, né? A gente cantava, gravava e a gente também lançava uns álbuns, umas partituras, uns livrinhos assim de... Então, na preparação daqueles livrinhos, a gente tinha que escrever aquelas partituras. E eu lembro quando cheguei lá, tinha uma máquina, tipo uma máquina de escrever, que escrevia música. Tipo uma máquina de datilografia musical. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. Então aquele foi um desafio que eu tive que aprender, porque eu aprendi rápido, assim, mas assim, era uma coisa demorada, você tinha que pôr a folha de papel, você batia a linha, segunda linha, terceira linha, depois você batia as notas, dó, depois o mi, depois o sol, ok, formou um acorde, sabe, era bem artesanal, mas esse foi um desafio. O desafio também é você trabalhar com as vozes, né, e, por exemplo, alguns saem, e é para substituir, você que decide quem entra, né. Então aí eu desenvolvi o olhar, assim, né? Fazer o teste com A, B, C ou D, ok, tem 4 pessoas, 4 candidatos. Qual deles a gente vai chamar? Então aí você é obrigado a entender do assunto, né? Tem vozes boas, mas que de repente não se encaixam muito com esse grupo. Tem um camarada que tem uma voz sensacional, mas não é tão afinado. Você tem um camarada que tem uma voz muito potente, os outros têm uma voz meio, acho que eu tenho dificuldade aqui, né? Então, isso eu aprendi fazendo. Mas sempre no Arautos do Rei, que é um quarteto, são sempre cantores da Igreja Adventista. Sempre. Sempre, né? Na história do Arautos do Rei tem sido assim. Eu acho que não que seja uma exigência assim, de que outro cantor não preste, né? Mas assim, como a igreja mantém e a igreja cobra também, né, daquelas pessoas, você é um nosso, como diria a palavra assim, você é um nosso funcionário, diríamos assim, né? A gente prefere trabalhar com quem tem a nossa filosofia, né? A nossa filosofia de música, inclusive, que cada igreja tem o seu proceder, né? Então é mais fácil chamar realmente quem já é da denominação, já conhece como funciona a igreja, né? Os pastores, então fica mais suave, acho que o trabalho daria mais certo. E o seu lado compositor, como é que começa? Porque eu estava pesquisando para fazer a entrevista, daí apareceu assim, Jader Santos, que compôs mais de 500 músicas, né? Como é que isso começou? Olha, se eu te falar, você não acredita. Eu comecei a gostar de fazer canções porque eu via que
na minha igreja, algumas pessoas faziam para eventos da igreja música nova. E isso aqui me chamava a atenção. Olha, a gente canta isso aqui que veio dos Estados Unidos, alguém traduziu, né? Ok, mas é uma música pronta. Mas aí num congresso de jovens, por exemplo, né? Num dia das mães, né? Num dia especial, esse brasileiro aqui sentou e escreveu. E mesmo no repertório do Arautos do Rei, eu percebia que muita gente, diretor musical do grupo, além de gravar e ensaiar, escrevia suas próprias canções. Então eu falei assim, eu não quero ser diferente. Então, um dos grandes diferenciais de você dirigir esse grupo é você ter material novo a apresentar, seu. Então, eu sempre quis fazer. Mas o interessante é que quando eu comecei a fazer as primeiras, eu gostava do resultado, sabe? Mas eu mostrava pra uma pessoa e a pessoa falava assim, o que você achou dessa música? A pessoa falava assim, tá, boazinha, E eu nunca senti assim que a música era forte, assim, sabe? Que ia dar certo. Então eu quase me desanimei assim no início, que eu fazia, mas assim, vou já uma linguagem assim bem, a música não acontecia, sabe? Mas daí eu fui persistente, eu ensaiei, eu insisti e continuei, até o dia que deu certo. Uma primeira música foi pra frente, alavancou, foi gravada, foi ouvida, todo mundo queria cantar, falei, opa. É aquela persistência da sua mãe que você herdou, né? Eu acho que é a disciplina da minha mãe, que falou assim, não vou desistir agora nesse primeiro. Inclusive até um fato curioso, naquela época eu participei de alguns outros concursos também, de composição. Cânticos assim que a nossa igreja fazia, né? E eu não ganhei nenhum. E eu falei, mas será que meu negócio mais é escrever música? Talvez meu negócio seja fazer outra coisa, né? Mas, aí quando eu olhava para aquela música, aí anunciava assim, vencedor. Aí quando eu vi a música vencedora, eu falei assim, mas a minha música não é pior do que isso aqui. Então eu acho que no olhar dos juízes, essa não ganhou. Eu falei, mas essa não tá tão longe, sabe, do ideal. Eu falei, deixa eu continuar um pouquinho mais, porque eu acho que ainda tem jeito. E aí depois, quando você vai aí compondo mais vezes, eu acho que tem aquele negócio de pegar o jeito, né, daquilo e saber como é que é a fórmula para funcionar, né? Tem sim, Você vai desenvolvendo, né? Você vai descobrindo aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Você vai copiando fórmulas também, né? Por exemplo, depois que você coloca o pé na estrada de ser um compositor, o que é mais comum, inclusive o que é mais benéfico, é você olhar para a composição dos outros e analisá-las, né? Essa sonata aqui de Mozart, né? Como é que ele estruturou isso aqui? Quais são as ideias musicais colocadas aqui? Qual foi o esquema que ele usou para... Repete a ideia, não repete, repete a ideia principal, mas modula na segunda parte, né? Então isso te ajuda a falar, opa, uma música boa, ela tem essas características aqui, então aí é algo que você busca, né? Para você ter uma música de êxito também. Pra gente fechar esse segundo bloco, nesses anos todos de Arautos do Rei, tem alguma apresentação que mais te marcou, ou algum lugar que você foi com o grupo e mais te marcou? Olha, tem algumas. Uma, por exemplo, que muito me marcou, a gente recebeu um convite para cantar em Singapura, lá do outro lado do mundo. Imagina, um grupo brasileiro ser convidado para cantar em inglês. Olha que uma coisa se inverteu, né? Lá na Ásia, né? Lá em Singapura. Então eu lembro que a gente foi assim, com medo, mas assim, super determinado não, vamos representar o nosso país, né? E a gente se preparou muito para esse momento lá. E foi uma experiência muito legal. A outra coisa que me marcou muito também, quando a gente fez, foi a celebração que a gente teve anos mais tarde dos 50 anos do Arautos do Rei. Quando eles fizeram um concerto comemorativo e foram praticamente todos aqueles que já passaram pelo grupo reunidos num concerto lá no Ibirapuera, em São Paulo. Cara, foi um encontro maravilhoso. Ali é a história viva daí. A história viva, né? Por exemplo, aqueles seus ícones, né? Aquelas pessoas que você admirava ali no palco com você, né? Todos eles. E aí depois, agora a gente já fez os 60 anos. Tem 3 anos atrás que a gente fez os 60 anos e foi um outro marco. Então, foram assim coisas que jamais vou esquecer. Tá certo, vamos fazer então nosso segundo intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.